Para você que está sintonizado na TV Evangelizar em todo o território nacional, nosso mundo está começando e hoje o tema é muito importante, pois é um assunto que nós estamos atrasados. Nosso planeta clama por compaixão. Falaremos sobre o meio ambiente. Esse tema é vasto, sim. Eu sei que precisamos falar de muitas coisas e só meia horinha não vai dar tempo, mas precisamos começar a discutir aí de alguma forma. E para discutir comigo o assunto, me acompanha o especialista em direito ambiental, o advogado doutor André Neves. Seja bem-vindo, viu, doutor? Obrigado. Também conosco doutor José Gustavo, que é da área também sobre o meio ambiente. Você aí de casa já sabe que o planeta está com muitos problemas? Mas vamos colocar isso na ponta do lápis. Veja só. A China é o país mais poluidor do mundo, com mais de 6 milhões de toneladas de gases emitidos por ano. Até 2007, os Estados Unidos era o país mais poluidor. São 5.833.000 toneladas de gases emitidos. O país mais responsável com o meio ambiente é a Islândia. Investe pesado para substituir os combustíveis fósseis pelo hidrogênio. Em segundo lugar, a Suíça, adeptos da mobilidade sustentável. E, na sequência, a Costa Rica, super empenhada na utilização de fontes de energia renováveis. O Greenpeace aponta a Apple como a empresa de tecnologia menos verde do mercado, baseado na emissão de carbono dos centros de dados das maiores empresas de tecnologia. A energia da empresa é 54,5% dependente da queima do carvão. A fabricante de carros, a japonesa Toyota, lidera a lista do Best Global Green Brands no desenvolvimento de 4 rodas menos poluentes. Alarmante, não é mesmo? Eu tenho certeza que você ficou assustado aí. Vamos ver agora com os nossos convidados, com essa poluição, como é que essa poluição se tornou generalizada desta forma. E aí, meus amigos? Que tristeza, não? O nosso meio de vida veio utilizando fontes não renováveis. Faz tempo. Faz tempo? Desde o carvão, a gente pode citar a Revolução Industrial, século XVIII. Então, até hoje ainda há grande queima de carvão, mas a queima de petróleo é o que vem nos causando mais preocupação. Queima de petróleo. Sim. Então, as fontes que o petróleo nos gera, a gasolina, os produtos, o plástico, até nas indústrias que temos ali. Pois é. Então, utiliza o plástico, utiliza materiais que são poluentes desde a sua origem. Não são naturais. A gente criou para nos dar um conforto, para o nosso meio de vida, e a gente está apoiado nisso. Por aí, né, professor José? A metodologia adotada no modelo de desenvolvimento que adotamos aí pós-revolução industrial, ela pautou exatamente um sistema socioeconômico que trabalha com a questão da produção e do consumo, né? É o que sustenta nossas vidas, é o que sustenta nosso sistema econômico, é o que sustenta nosso Estado, que gera nossos empregos, e grande parte, né, do modelo energético exatamente foi baseado no uso de fontes não renováveis, dentre eles o petróleo. O Brasil tem uma característica um pouco diferente, porque a principal fonte de geração de energia elétrica, ao menos, é baseada na hidroeletricidade, né? Utilizamos aí o potencial hidráulico do país para gerar a maior parte da nossa energia. Por isso, ele é considerado uma fonte relativamente limpa, menos impactante do que o carvão. Nesse ponto, estamos à frente de outros países nesta condição. Quer dizer, nós somos, então, de fato, os responsáveis por tudo isso. Sem A gente dúvida. viu ali grandes empresas, né, que chamou atenção até, porque somos consumistas, né, Exatamente. dessas e outras empresas que não cuidaram no passado dessa questão do meio ambiente. Por aí. Não. Só se vislumbra, até hoje, infelizmente, o ganho, o lucro com a venda e, na outra ponta, os consumidores. Raríssimos querem abrir mão do seu conforto, do seu estilo de vida, para reduzir uma poluição aqui, um consumo ali. E os consumidores percebem isso mesmo, de fato? Não. Acredito que exista uma percepção inicial hoje, nos dias de hoje. Entretanto, não percebemos o nosso dia a dia, o impacto que causamos. Isso sem sombra de dúvida. Quando entramos no nosso carro e usamos um carro individualmente para se deslocar pela cidade e não um meio de transporte coletivo,
Quando fazemos uso e troca, por exemplo, de um aparelho celular em 3 meses, 4 meses ou 1 ano, porque ele mudou a moda. Mudou a cor. Compramos 6 ou 7 peças de roupa, quando 2 ou 3 seriam necessárias. Mas isso é uma questão que tem que ser refletida por todos. Todos nós fazemos parte disso. A indústria não produz se nós não consumirmos. Então, cada um de nós é significativamente responsável nesse ponto. Nesse ponto Agora, a responsabilidade de todos. O que se fazer por essa situação hoje? O ontem foi preocupante e ninguém deu bola, vamos chamar assim, né, para uma linguagem mais simples. E hoje? Hoje eu acho que é começar no dia a dia, nas pequenas atitudes. Nas pequenas atitudes. Então, você tentar economizar água em casa, em algumas tarefas que você realiza ali, que de repente você pode economizar. E essa essa percepção que o doutor falou, ela custa a entrar na cabeça da pessoa. Ela não consegue assumir essa responsabilidade que já devia estar assumida. Por que custa as pessoas entender isso? Que tem que ser feito? O objetivo da sociedade era colonizar, era transformar áreas florestais em áreas de agricultura, áreas de produção, que foi o que gerou grande parte da riqueza que nós usufruímos hoje. Esse era o modelo de desenvolvimento. Hoje, o modelo de desenvolvimento percebe-se que ele se tornou insustentável. Desde a Convenção de Estocolmo, em 1972, o mundo acordou percebendo que o modelo de desenvolvimento não se sustentaria. Hoje, como podemos proceder? Qual é o caminho que enxergamos como uma mudança? Um dos pontos seria a chamada economia verde, a ideia de uma economia verde. Explico. Não economia verde no sentido de uma economia apenas de baixo carbono, aquela que emite menos carbono, mas uma economia verde que traz para dentro dela, ou que internaliza os custos do impacto desta produção e desse consumo. Uma economia que prioriza bens não materiais, mas outros bens que dão conforto, prazer às pessoas, mas que são bens não materiais, como o serviço, como o lazer, como o convívio com a família. Isso passa pelos valores também da sociedade. Quais são os valores da sociedade? Os valores de ter ou os valores de bem viver, de conviver, da família? Isso é parte de um novo modelo que seria muito mais sustentável se implantado. Tudo na natureza opera em ciclos. É por isso que o planeta tem 3,5 bilhão de anos de história de vida e ele continua funcionando. A sua matéria-prima não acabou, os recursos não acabaram, porque tudo na natureza é reaproveitado e cicla dentro dos ecossistemas. Os ecossistemas são experts nisso, a gente tem muito a aprender com eles. Né? Agora, essa responsabilidade, a gente está falando das empresas, mas os governantes também têm que ser responsáveis por isso. Você citou um fato aí dos aterros. E de quem é a responsabilidade hoje do aterro, por exemplo? Pois é, a responsabilidade é primeiro da definição da área onde vai ser, que eu acredito que seja municipal. Tá? Passa até para o plano diretor isso, né? A gente estava conversando sobre isso antes do programa. Então, o município vai ter que ter isso. Então, é uma responsabilidade, porque aquela área toda do entorno de um aterro, todos nós sabemos como fica praticamente inabitável. Mas, infelizmente, a gente também está com escassez de áreas apropriadas, de áreas livres, para abrigar um aterro. Então, de repente, o que a gente tem que pensar é a qualidade desse aterro. Então, a tecnologia que vai ser empregada ali para evitar a contaminação de lençóis freáticos, quais materiais vão poder... Então, o ritmo de utilização desse aterro também pode ser definido por leis e pelos governantes. Essa responsabilidade tem que ser assumida. O que eu acho que a responsabilidade é de todos nós, né? Vocês já comentaram isso aí. O que você pensa sobre esse assunto aí, você de casa? A preservação do meio ambiente é um dever de todos nós ou não? Você acha que as leis de preservação estão sendo respeitadas? Comente em nossa fanpage, está aí aparecendo para você. Nós aqui da TV Evangelizar estamos lançando esse assunto da sustentabilidade, pois é importante para todo o nosso mundo e para que possamos continuar levando conteúdo de qualidade para a sua casa, precisamos da sua contribuição. Ajude a nossa obra, torne-se um associado ligando para a 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1. Vamos agora a um breve intervalo, não sai daí não, eu volto porque o assunto está bem gostoso.
Estamos de volta, obrigado a todos que estão acompanhando o nosso mundo por todo o Brasil. O tema do programa de hoje é para provocar a consciência de todos nós. Estamos falando sobre o meio ambiente e todos os desafios que vamos enfrentar para chegar a uma sociedade sustentável. Para pensar sobre esse tema, está aqui o advogado Dr. André Neves e o especialista em direito ambiental, Dr. José Gustavo de Oliveira Franco. No primeiro bloco do programa, nós fizemos algumas demonstrações de dados que acercam esse tema. Agora, no segundo, vamos ver como podemos operar as mudanças, as pequenas mudanças, mas que podem causar revoluções. O meio ambiente já dá sinais de como se estivesse em uma unidade de terapia intensiva. Já respira com dificuldades. As mudanças climáticas parecem ser uma amostra do que ainda está por vir. Dentre tantas discussões, uma das grandes questões: os resíduos plásticos. E esse massacre no meio ambiente traz números que desafiam a sobrevivência humana. O que acontece com todo o planeta, com oceanos, os resultados das enchentes, nenhuma bactéria é capaz de deteriorar uma sacola, por exemplo. Por isso, por milhões de anos, elas permanecem disputando espaço com o solo, com os animais, com as árvores, com a água do nosso planeta. E aí a responsabilidade de mudar tudo isso começa da porta para dentro das casas, dentro das lixeiras. Vai chegar um ponto que nós não temos mais locais para colocar lixo, né? Hoje, por exemplo, vocês pegam o lixo que sai de Curitiba e você vai para a Fazenda Rio Grande. Nos Estados Unidos, o lixo anda 800 quilômetros para chegar até a destinação final. Então, é isso. Quanto mais vai encarecendo o processo, entre aspas, tem que se tomar essa posição de melhorias na coisa, né? Ao invés de ter sacola plástica, nós podemos ter sacola biodegradável. Em Curitiba tem permuta de lixo reciclável. A cada 4 quilos de lixo, vale 1 quilo de frutas e verduras. Tudo fresquinho. Uma troca que o meio ambiente agradece. O programa chama-se Câmbio Verde. Um caminhão recolhe o lixo e o outro entrega outras sacolas. Ações conjuntas, dimensões educativas, preservação, desenvolvimento sustentável e combate à fome. Do lado de lá, lixo. Do lado de cá, batata, beterraba, banana e repolho. O que veio do cesto do lixo volta para a panela e para o fogão. Alguns supermercados já colaboram na busca de alternativas para diminuir esse impacto. Assim que o cliente passa no caixa, ele oferece: se o senhor não pegar sacola, a cada 5 itens o senhor ganha 3 centavos de desconto. A conscientização do consumidor já está bem maior nessa questão de sustentabilidade e também é mais fácil de carregar, né? Muitas pessoas moram em apartamento, preferem levar em caixa, ficou bom para os dois. Interessante nessa troca aí, ó, lixo vira alimento, mas que também o alimento depende da embalagem, vai virar lixo novamente, né? Essas ações aí incentivam sim a população a ser mais consciente. Será que é isso mesmo? Incentiva mesmo essas ações assim? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. E começa em casa, né, com suas atitudes ali dentro da sua casa. Mas também o que diz ali a matéria é você prestar atenção em programas que estão à sua disposição e que podem também ajudar. Então, você direcionar a tua compra para uma empresa que tenha um benefício desse, então uma sacola ecológica, que seja biodegradável. Isso já tem, sacolas biodegradáveis já existem, né? Já existe. Ou que tem essa política da caixa, alguns dão desconto se você levar a própria sacola. Esse tipo de atitude também mostra uma consciência e uma preocupação ambiental. Né? Muito bom. E de que forma a gente pode ajudar essas empresas, José, no seu ponto de vista? Eu diria que esses passos são extremamente importantes. O mercado avançando nesse sentido da sustentabilidade é extremamente importante porque ele ajuda a consciência da população também a essa atuação. Entretanto, existem alguns atos individuais que eu gostaria de salientar. Nós passamos pelos famosos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar tudo que a gente utiliza no dia a dia. Reduzir no sentido de reduzir o próprio consumo, repensar antes de consumir algo, se eu necessito ou não necessito, se ele é essencial ou não é essencial. Talvez aquela migração de qual conversamos dos valores, será que eu preciso disso? Esse
valor que eu vou gastar neste produto, dinheiro que eu vou gastar nesse produto, será que ele não poderia ser mais bem empregado em momentos com a minha família, em outras situações que não demandam um consumo? Se cada um de nós adotar essas medidas e separar adequadamente o lixo e entregar de forma segregada para programas como esse, nós contribuímos em muito exatamente para a diminuição da pressão lá no aterro, para a diminuição da pressão de onde saem esses recursos naturais, porque eles saem da natureza. Outros aspectos, o consumo de água. Repenso o consumo de água na minha casa. Se eu tiver oportunidade, quem sabe, transformo dentro da estrutura, quando vou construir a minha casa, ou quando vou reformar a minha casa, utilizo água do telhado para abastecer o meu vaso sanitário. Eu posso ter uma caixa separada só para isso, para lavar a calçada, para a questão do jardim. Isso, algumas alternativas dessas são até obrigatórias em Curitiba. Eu posso repensar, inclusive, o uso desse recurso, lembrando que esse recurso está pressionando alguém do lado de lá, que são os produtores daqueles alimentos, os pequenos agricultores que moram no entorno, porque nós exigimos deles que eles preservem as matas ciliares, que eles recuperem a sua propriedade, que eles não poluam o rio. Só que nós é que consumimos essa água e poluímos essa água no dia a dia. E exigimos que eles preservem e nós não fazemos a nossa parte. Pois é. Eu acho que essa consciência de que tudo está interligado, ou seja, de que as coisas são muito mais amplas e que nós temos o nosso papel de forma essencial no dia a dia, de manter o próprio jardim com parte permeável para que essa água infiltre no solo, não vá causar enchentes de imediato, recarregue o lençol freático. São todas iniciativas que são diretamente ligadas ao nosso dia a dia e que dependem exclusivamente de nós. Eu acho que se cada um fizer isso e conscientizar seus filhos, e conscientizar a vizinhança disso, a gente consegue mudar o mundo. Pelo menos cada um faz o seu pouquinho, né? É verdade. O que você faz em casa lá, André? Você dá um exemplo aí de alguma coisa boa que você faz lá para o meio ambiente. Reutilização, muito assim. Eu estou sempre atento se não estamos jogando alguma coisa fora que poderia ser utilizada bem algumas vezes antes de ser jogado fora. O consumo claro, a gente sempre quer o melhor, a gente tem filhos, a gente quer o melhor para os filhos também. Sim. Mas você controlar o consumo não é privá-los do melhor, né? E nem se privar. Então, a gente está com o consumo atento, não desenfreado. E a reciclagem, o doutor falou uma coisa muito importante ali. Em casa, separação de lixo, já tem uns 4 potes diferentes ali, cestos diferentes, porque começou com lixo seco e lixo molhado. Uma divisão básica assim, que você pode fazer. E depois do seco e molhado, você parte para o seco, você vai ver o que é. Então, vou separar só aqui o papelão, que é o que tem mais, e do plástico, que também tem bastante lixo, todo dia. E no molhado, você pode ver o que é uma coisa que pode ir direto até a terra, às vezes. Então, um pó de café, uma casca de ovo. E tem coisas que não. Então, o lixo que não é reciclável, então, fralda de neném. Não é lixo reciclável, mas também não pode retornar para a natureza. Tem que ter um destino diferente. Então, é um lixo. E, doutor José, e as empresas? Qual é a dica que o senhor daria aí para o empresário hoje que está nos assistindo? Eu diria que o empresário hoje ele tem que entender que o mercado ele só será viável para empresas que se atentarem para questões de ordem ambiental. Uma, porque a legislação é cada vez mais rígida, ela pesa cada vez mais, ela estabelece exigências como estas, que virão inevitavelmente para todos, como, por exemplo, a responsabilidade de pós-consumo, né, logística reversa, todos terão que pagar por isso, a empresa terá que bancar parte disso, desse custo, e também porque quando ela repensa os seus projetos de forma mais sustentável, entrando nessa cadeia, ou seja, de uma forma em que facilite a sua vida quando da separação dos produtos que ela agregou no seu produto, quando ela repensa o ciclo de vida do seu produto, de uma forma em que ele possa ser, por exemplo, reutilizado de outras maneiras pelo próprio consumidor e incentiva o consumidor a fazer isso. Quando ele agrega serviços ao seu produto para que não seja o produto que tenha que ter a obsolescência programada, como chamamos, mas sim que outros serviços eu possa continuar vendendo para o consumidor do meu produto e que estenda o tempo de vida desse produto para demandar menos. São vários e vários aspectos. Empresas que tinham aquele perfil altamente poluidor, altamente impactante, hoje elas já
perdem o seu fôlego exatamente porque a própria responsabilidade civil em matéria ambiental é muito pesada. Então, a poluição, aquela direta, causada diretamente no processo industrial hoje, ela tem onerado de tal forma que grande parte das empresas que passaram por isso quebraram, literalmente. Então, você não tem mais espaço para isso, você tem que se preparar para esse novo mundo. E esse é um novo mundo que é inevitável. Ou partimos por essa condição, ou não teremos um novo mundo. Verdade. Já que estamos falando de consciência, é isso que nós, da Associação Evangelizar, sempre estamos em busca. Trazer à luz temas que podem não estar completamente esclarecidos para você aí de casa. Conheça mais sobre o nosso trabalho aqui da TV Evangelizar. Onde você está buscando sua felicidade? E onde você aposta sua felicidade? Será que você não está batendo em portas erradas? Será que não é hora de melhorar a sua busca? Há muitas possibilidades de caminho, mas o caminho de Deus é o melhor. Venha fazer parte desta grande família. 0 operadora 41 8401 0909, dígito 1. Faça parte você também dessa obra. Participe ligando para a 0 operadora 41 8401 0909, dígito 1 e torne-se um associado. Estamos já chegando no final do nosso programa. Eu queria saber dos nossos especialistas aqui se o nosso mundo tem jeito. Tem jeito. Ainda dá tempo. Dá tempo ainda não? Dá tempo. O que você diria aí para os nossos amigos que estão nos assistindo? Veja, Jura, eu acho que é um resumo do que a gente disse. Começar a mudar a partir de você mesmo, tá? E aplicar essas mudanças nas pessoas que estão próximas a você. Mudanças na atitude não se trata mais, eu acho que tem que parar esse pensamento de que o meio ambiente é uma moda. José, e é mais barato preservar do que ter que depois refazer, não é? Sem sombra de dúvida. Eu acredito que cada um de nós tem o seu papel. Volto a repetir que o papel está nos valores que cada um de nós cultiva em si mesmo, que cultiva nos nossos filhos, nas experiências que nós passamos, os valores, inclusive, do que é importante na vida. Exatamente onde está a felicidade, porque a gente, depois de certo tempo na vida, descobre que a felicidade não está naquele carro maravilhoso, não está naquele celular da última moda. Isso traz alguma alegria momentânea, mas a felicidade é muito mais do que isso. E um mundo sustentável passa por um mundo feliz. É um mundo que tem nas pessoas o valor real e não nas coisas o valor real. Eu acho que plantar isso como uma nova cultura, usar os indicadores lá da felicidade como um grande indicador, não o IDH, mas não o produto interno bruto, como utilizamos, mas a felicidade interna bruta, como algo que represente aquilo que nós temos por objetivo. Eu acho que mudar o mundo passa por aí. A gente repensar internamente os nossos valores, tentar, como o doutor bem colocou, refletir isso naqueles que nos cercam, trazer o exemplo, porque, afinal de contas, o nosso exemplo é que vai ser refletido pelas crianças, refletido pelos nossos pares. Eu acredito num mundo melhor assim. Muito bem. O papo hoje foi realmente muito importante. Mas, infelizmente, o tempo está acabando, mas deixando aqui um gostinho de quero mais, não é verdade? Isso é bom. Vamos voltar e trazer sempre mais informações para você aí que está nos acompanhando através da TV Evangelizar. Muito obrigado aos nossos convidados, doutor André, muito obrigado, doutor José, e muito obrigado a você aí de casa que sempre me acompanha nesta jornada pelo nosso mundo. Mande aí a sua opinião, comente os nossos temas em nossa fanpage. Fique com Deus, um beijo carinhoso no seu coração, a gente se encontra no próximo programa. Tchau, gente!